Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tintura, tá? Você então vai começar a aprender a fazer tintura aqui no canal, bem como a gente vai fazer outras coisas também, outras preparações. Mas hoje eu vou te ensinar então a fazer uma tintura de uma planta que vocês mesmos aí escolheram, né? Votaram, que é o picão preto. Depois a gente vai fazer tintura de camomila, tintura de erva-botão e de tantas outras plantas aí, tá? Bem como de casca, raízes, sementes, folhas, né? Enfim, verde, seca, tudo mais. Bom, hoje a gente então vai fazer uma tintura, né? Aprender a fazer a tintura então de picão preto, Bidens pilosa. Pode também ser a Bidens bipinata, tá? Pode ser que é o chamado de picão amazônico. Também pode ser a Bidens alba, não tem problema nenhum. O importante é que a gente faça então, aprenda a fazer essa tintura para a gente aí combater, por exemplo, dor de cabeça, febre, vai ajudar muito, tá? Então vai ser muito legal a gente aprender a fazer uma tintura de uma planta que vocês mesmos escolheram aí, que é o picão preto. Agora eu vou virar a câmera e aí eu vou mostrar todos os passos para você como que faz, tá bom? Eu tô aqui com a planta e agora eu vou colher ela, vou fazer então uma tintura de erva fresca. E começando então com uma informação aqui, o horário para a gente colher essa planta. Bom, o melhor horário para a gente colher uma planta medicinal, para a gente fazer então a preparação dela, seja então para a gente fazer um chá, seja para fazer uma tintura, seja para fazer qualquer uso da planta, tá? Principalmente internamente, que a gente vai utilizar nessa planta, então nós vamos colher ela bem no início da manhã, tá? O ideal é que seja aí umas 6 horas, tá? Um período assim bem de manhãzinha, aonde a planta ainda está, entre aspas, né, descansando, tá bom? Tá dormindo ali. Então a planta ainda não está com tanta atividade. Senão a gente judia demais da planta. Por mais que seja uma planta muito fácil da gente encontrar por toda parte, você pode ter ela por muito tempo. Se você fizer uma poda do picão preto, ela consegue brotar ramos novos, tá? Embora seja uma planta que a gente pode até utilizar a parte toda dela, a gente vai utilizar somente as folhas e os talos aqui do picão preto. Então acompanhe aí a coleta da planta para a gente fazer a tintura então de picão preto. A gente vai fazer a tintura com a erva verde, mas também você pode estar fazendo com a erva seca, tá? Só vai mudar um pouquinho aí na concentração da quantidade de planta. Dá uma olhadinha que eu vou virar a câmera agora para a gente fazer então todo o processo aí de coleta, lavagem, todo o preparo da tintura. Acompanhe aí, passo a passo. O picão preto, uma dica aí, se caso você tem um pé de picão preto, você pode coletar as folhas dele, os ramos, tá? Sem prejudicar a planta toda. Então a gente pode estar aproveitando essa planta aqui, utilizando ela no total, tá? A gente pode aproveitar a planta toda. Então vamos então coletar essas partes aqui, ó. Com o auxílio aí, pega uma bacia, tá? Você pega uma bacia bem limpinha, uma faca limpinha, que desde que não cortou qualquer coisa com ela, e a gente então vai coletar ela. Vamos então coletar esses ramos aqui, que todos eles vão servir pra gente. Olha aí. Tudo isso daqui a gente aproveita, ó. Tudo. Pode coletar tudo. Todos esses ramos aqui, eles vão ser aproveitados pra gente então fazer a nossa tintura. Pode pegar toda essa parte aérea, todos esses ramos, e aí a gente vai fazer a lavagem lá, tá bom? Aí você me acompanha aí todo o passo. Agora que a gente coletou essas plantas aqui, coletou esses ramos, nós vamos então lá para a pia que a gente vai lavar, selecionar essas folhas aqui e lavar tudo direitinho, tá bom? Acompanha aí. Bom, você pega uma panela, né, pra gente fazer então a fervura dos potes, para a gente fazer a esterilização do recipiente onde a gente vai fazer a tintura. Então vamos fazer a esterilização dos potes de vidro. Você pega uma panela, pega uma bucha que seja só para isso, tá? Uma buchinha bem limpa, e a gente vai fazer então a higiene dessa panela. Vai lavar ela bem lavado. Lavando essa panela bem lavada para a gente então ferver esses potes.
Bom, após a gente então ter lavado essa panela, você vai colocar um pouco de água para a gente ferver os potes. Pegue aí o pote que você comprou ou até que você mesmo reutilizou, desde que você faça uma boa higienização desse pote. Lave ele muito bem. Lave ele na água corrente, sabão neutro, com uma bucha bem limpinha, que seja separado somente para isso, para higiene de plantas medicinais e dos utensílios. Uma água bem limpa, água corrente, né, água potável. Você então vai fazer a higiene do pote. Lava ele bem. O pote pode ser do tamanho que você quiser, dependendo aí da quantidade de tintura que vai ser feito. Lave bem a tampa. Após ter lavado o pote, a tampa e tudo, você vai colocar suavemente dentro da água, né, dentro da panela, tomando cuidado aí para não soltar esse pote, porque senão ele pode trincar. Leve ao fogo. Então a gente vai ferver, né, colocar essa panela aqui, essa água para ferver. Essa água vai ficar fervendo. Quando começar a ebulição, começar a ferver, vamos então deixar esse pote aí por um tempo. Você percebe que a água já está fervendo, já vai fazer um tempo já que esse pote está aqui dentro, né? Esse recipiente de vidro. Pode ficar tranquilo que ele não vai rachar, não vai quebrar, desde que você não bate com ele. Depois que você retirar da panela, tome cuidado para não colocar numa pedra, tá? O pote quente, porque senão ele vai rachar, vai quebrar. Espere a água esfriar. Tire ele, né, com bastante delicadeza também e enxugue ele. Agora a gente vai fazer a lavagem aqui das folhas, tá? A nossa higienização então das folhas. Para isso você vai utilizar aí uma bacia, pode ser até de plástico mesmo, mas sempre dando aí preferência, né, para louça, para vidro, porque eles são inertes, eles não soltam resíduos. E aí você vai fazer a higiene também dessa tigela, dessa bacia. É bom a gente utilizar o álcool 70, né? Sempre o álcool 70. Pode ser álcool desse normal mesmo que você encontra no supermercado, mas é somente para fazer a nossa esterilização, né? Somente a limpeza, não é para fazer a tintura em si. Você vai então pegar os ramos, né? As folhas, sempre verificando aí como que está o estado dessas folhas. Observe bastante para ver se não tem nenhum inseto, para ver se tem folha picada, folha suja. Lave muito bem, sempre em água corrente. Se quiser pegar essas folhas e colocar elas dentro de uma bacia com um pouquinho de cloro, né? Água sanitária, você pode também. Mas nesse caso essas plantas são orgânicas, então não tem essa necessidade. Fazendo uma lavagem e lavando elas, né? Apenas na água corrente, talvez até colocando um pouquinho de detergente neutro, até pode também. Verifique bem as folhas, olhe de um lado, né, do outro na folha para ver se tem folha picada, folha estragada com fungo, atacada por alguma doença, inseto. Observe bem, lave bem essas folhas, sempre com água corrente, água limpa. Retire aí o excesso de água
chacoalha essas folhas para sair um pouco. Pode colocar no escorredor ou também colocando numa bacia com um pouco aí de um pano bem limpo dentro da bacia ou até papel toalha. Agora a gente vai fazer a higiene aí de outros utensílios, como é o caso da tábua. A tábua, sempre utilizar ela de vidro ou então de um plástico bem duro, de um acrílico. Faça a higiene utilizando o álcool 70. Não precisa ser álcool de cereais para fazer a limpeza. Limpe o pote também, utilizando o álcool 70. Lembrando que para este processo você pode utilizar, caso queira, até é bom você utilizar máscara, utilizar luva, utilizar uma touquinha, para não ter o risco aí de cair nada, não contaminar. Não ficar falando durante o processo para não ter o risco de contaminação. Pega as folhas, pique elas bem, porque esse processo facilita a retirada de fitoativos. Quanto mais pequeno fica as partes da planta, melhor é para retirar esses fitoativos. Você vai pegar um pilãozinho ou pode ser uma tigela para a gente fazer então pilar essas folhas, facilitar mais ainda a retirada de fitoativos. Você vai pegar esse pilãozinho, também você vai esterilizar a parte, o que a gente vai amassar a folha. Então pegue o pilãozinho, faça aí a limpeza com álcool 70, amasse as folhas com bastante cuidado. Amasse elas bem, até facilitar bastante aí a retirada de fitoativos. Agora a gente tem então as folhas bastante trituradas, facilitando aí com que o nosso extrator, aí o álcool retire o fitoquímico da planta, retire os fitoativos. A gente vai precisar do álcool 70, álcool de cereais 70, água, também uma água mineral. Você também vai precisar aí de um medidor, de um copo medidor. Vamos pegar esse álcool 70, ele é de 98%, então nós temos que transformar ele em álcool 70%. Nós precisamos de álcool 70%, mas esse daí é álcool 98%. E para isso a gente tem que transformar ele em álcool 70%. Para isso a gente vai retirar 300 ml do pote todo e você vai separar esse álcool, porque esse álcool é 98%. Podemos considerar aí como se fosse 100%. Por isso você tira 300 ml de um pote, de um vidro de álcool que tem 1 litro, vai separar esse álcool. Separando 300 ml de um pote de álcool 98%, você vai acrescentar 300 ml de água mineral, água de boa qualidade. Você então vai medir aí 300 ml de água potável, de água mineral. Você vai acrescentar esses 300 ml nesses 700 ml que ficou nesse pote, nesse vidro com álcool 98. Assim transformamos ele em álcool 70%. Ou então, vamos então utilizar 500 ml de álcool 70. Para isso, você vai utilizar 350 ml de álcool 98. E agora você vai acrescentar água mineral
até dar aí os 500 ml. E assim fazemos o nosso álcool 70%. Então nós temos 350 ml de álcool 98% com mais 150 ml de água. Então nós temos aí álcool 70%. Agora você retire as folhas, né? Essas folhas aí que a gente amassou, todo o material, coloque no pote. Lembrando aí que as folhas, né, as partes aí da planta devem ficar somente aí no fundo do pote. Toda a parte que ficar aí na beira do pote, né, grudada no vidro, você empurre ela para baixo para não deixar ela fora do álcool, porque isso pode oxidar, trazer contaminação. Depois que colocou essas folhas aí, você pode ajeitar elas, deixando elas somente lá no fundo. Agora você vai utilizar então o álcool 70. Acrescente o álcool 70 até a medida que cubra a planta toda. Coloque álcool 70 até cobrir a planta toda. Tem que ficar em torno de 1 dedo a 2 dedos de altura, tá? De álcool acima da planta. Então, cobrindo a planta toda, você mede aí cerca de 1 dedo de álcool 70 acima da planta. Agora nós vamos deixar em maceração. Esse tempo de maceração, já que é uma planta fresca, verde, nós podemos então deixar essa planta aqui 15 dias. De 15 a 20 dias nós podemos deixar ela em maceração. Você pega esses plásticos, né, pra gente colocar em geladeira, que é esses plásticos bem limpinhos. Você vai dobrar ele e coloca na boca aí do pote para ajudar na vedação. Depois de ter vedado ele, você vai pegar uma etiqueta. Nós vamos então etiquetar. Coloque aí escrito, né, tintura, a planta que você utilizou e também a data que você fez essa tintura, porque essa tintura terá uma validade em torno de 2 anos após essa data aí que a gente fez. Agora, para ela não oxidar, não estragar a tintura, você vai então colocar aí um pano preto, um saco preto, né? Então você enrola esse saco preto aí em torno do pote e você deixa então em maceração. Você ainda vai colocar dentro de um armário de um local escuro. Agora a gente vai então guardar, né, esse álcool que sobrou. Vamos fazer a identificação. A gente deixou aí um pouco do álcool 98. Você anota ele, que a gente deixou o álcool 98 em um pote, né, em um vidro, em um recipiente. E o álcool 70 que a gente fez. Aquele álcool 70, nós vamos separar ele. Então nós estamos aqui organizando, separando o álcool 98 do álcool 70. O álcool 70, aquela mistura já está preparada. Se a gente quiser fazer mais tintura, nós vamos utilizar. E aí ele já está separado no outro recipiente. E o 98, ele está ali conforme a gente trouxe então da farmácia de manipulação. E ele vai ficar guardado também para depois a gente misturar e transformar ele em 70 de acordo com a necessidade. Bom, meus amigos, não termina por aqui. Ainda tem outros processos pela frente ainda. Nós vamos fazer a coagem, né? Vamos fazer a filtragem ainda dessa tintura. Mas antes, durante o processo de maceração, que vai durar 15 dias num local escuro, você vai todos os dias nesse local pegar esse pote e vai agitar ele um pouco. Isso vai facilitar a retirada de fitoativos. Então faça isso umas 2 vezes ao dia, já é o suficiente durante os 15 dias, tá bom? E você volta aí para esse local, né? Coloque aí de novo esse pote no local escuro
para poder fazer o processo de maceração e retirada dos fitoativos. Depois vamos vir aí com a segunda parte do vídeo, mostrando para você como é que você vai utilizar essa tintura, né, a postologia. Você vai então fazer a filtragem dessa tintura, certo? E aí então a gente vai saber mais benefícios, né, dessa tintura aí, a tintura do picão preto, tá bom? Espero que tenha gostado. Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.